Então, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Daiana do Carmo Edais. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Daniel mais uma vez pela oportunidade. Então, nessa noite de hoje, a gente vai falar alguns tópicos importantes aí de densitometria óssea, né? Então, eu sou a Daiana do Carmo Edais, eu sou técnica e tecnóloga em radiologia médica, especialista em radioterapia. No momento, eu estou com um projeto de mestrado na parte de oncologia também, e sou docente de cursos de capacitação e palestrante aí há mais de 13 anos, né? No momento, eu faço parte do curso de capacitação do Hospital das Clínicas, Escola de Educação Permanente pelo Cefax, e o meu projeto de mestrado é juntamente com o Hospital AC Camargo. Eu deixo para vocês, para possíveis contatos também, até mesmo divulgar alguns eventos, né, aqui em São Paulo, EAD, para vocês. Eu deixo meu Instagram, @daiedais, e também, recentemente, eu montei um canal no YouTube com vídeos dentro da radiologia, comandos de aparelhos, exame contrastados, entre outras informações aí, eu deixo para vocês. O meu canal do YouTube é professora Daiane Edais. Então, antes mesmo de nós falarmos propriamente dito do exame de densitometria óssea, eu acho muito válido a gente falar um pouquinho as funções dos ossos primeiramente, que no caso é a osteologia, que é o estudo dos ossos. Então, nós destacamos aí três principais funções do sistema ósseo, né? Então, a primeira nós temos aí a função locomotora, né? Que os nossos ossos longos, eles atuam como verdadeiras alavancas, né? E assim a gente possibilita a nossa locomoção, né? Que é feita através das ações musculares que a gente tem toda essa mobilidade e sustentação dos ossos longos. E a segunda função, a gente menciona que é a função protetora. Como o próprio nome diz, vai ter a finalidade de proteção de todos os nossos órgãos vitais. Senão a gente ia ter a função locomotora e os nossos órgãos iam estar todos expostos, né? Todo mundo ia estar vendo, né? A minha pelve, o meu crânio, o meu coração, enfim. E a função metabólica, de extrema importância diante do assunto de hoje, é que na função metabólica o nosso osso constitui a maior reserva de cálcio e minerais do nosso organismo, né? Além disso, a função metabólica ela vai produzir também a célula no sangue, conhecida como hematopoiese, que vai fazer o processo de desenvolvimento dos elementos do sangue, como os leucócitos, glóbulos brancos, as plaquetas e também o armazenamento de cálcio. Então, a função metabólica, além de ter essa função de produzir as células sanguíneas, né, para a proteção do nosso organismo, é também responsável pelos batimentos cardíacos, respiração, amamentação, digestão, visão e também reprodução humana. Saindo das funções ósseas, a gente entra um pouquinho na arquitetura óssea, né? Então, os nossos tecidos ósseos é um tecido altamente vascularizado. Então, durante a nossa vida, né, e no decorrer das nossas idades, o cálcio e os demais minerais, eles vão se encontrar em constante remodelação na questão óssea, né? Então, a gente menciona um dado super importante aí. Então, durante a infância, o cálcio ósseo, ele remodela-se em 100% a cada ano, né? Então, está em constante remodelação 100% a cada ano. E já na fase adulta, a gente só tem a remodelação em 18%. Então, tende a diminuir, principalmente por questões hormonais, por questões metabólicas. Então, a gente tende a ter a remodelação óssea em apenas 18%, diferente de uma criança que é a 100%. Aí, olhando aqui um pouco na parte óssea, arquitetura óssea, a gente tem a medula óssea, né, que é a composição vermelha, a cavidade medular,
a medula óssea amarela, o osso totalmente compacto e também a existência aí do periósteo, tá? Aqui é interessante ter o conhecimento dessa arquitetura óssea, principalmente devido a esta remodelação óssea, ser diferenciada na infância e na vida adulta. Ainda falando de remodelação óssea, nós temos aí a presença da fração celular óssea. Para que tudo ocorra, né, essa remodelação, um tecido ósseo novo, a gente tem células ósseas responsáveis por todo esse processo. Então, nós temos a presença aí dos osteoblastos, osteoclastos e osteocitos, né? Cada um vai ter a sua particularidade e a sua função, se tratando aí de renovação óssea, de reabsorção de tecido, e cada um vai ter a sua particularidade e sua função. Então, nós temos primeiramente aí os osteoblastos, que ele vai fazer a sintetização da matriz óssea. Com essa síntese da matriz óssea, ela é composta por colágeno, que automaticamente vai sofrer, né, o processo de mineralização, né? E nessa parede celular, né, já mineralizada, vai ser encontrado diversos receptores hormonais. Entre esses receptores hormonais presentes na parede celular, nós vamos ter a prostaglandina, que é responsável pelo fator de crescimento ósseo, tá? Temos aí também os osteoblastos, né? Então, os osteoclastos, ele já vai ter uma atividade de proteolítica, no caso de proteínas. Então, ele vai promover a destruição das proteínas e também a destruição do tecido ósseo velho. Então, havendo essa destruição pelos osteoblastos do tecido velho, automaticamente a gente já subentende que o tecido velho, né, ósseo velho, vai ser destruído, tendo aí a possibilidade de uma renovação. Isso é incluso em pele, mucosas, fígado, entre outras estruturas aí, não somente osso. E os osteocitos, eles vão ter a função de modular a composição do fluido ósseo. Então, ele vai fazer o papel extremamente importante aí, que é a regulação da formação e reabsorção óssea, tá? Então, a gente diz que os três, né, essas três células ósseas, elas trabalham em parceria, né? Uma responsável pelo crescimento, uma pela destruição do tecido osso velho e outra pela reabsorção e a formação de um osso novo, tá? Então, os osteoblastos são responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo, promovendo aí verdadeiras escavações na superfície do osso, e após essa escavação dos osteoblastos, que vai fazer a destruição do tecido ósseo velho, a gente vem aí com os osteoblastos, né, que vão ter aí um trabalho inicial aí de operador inicial, fazendo o quê? A reconstrução e o preenchimento dessas áreas. E também aí na sua parede vai encontrar os receptores hormonais, como a prostaglandina, que será o quê? Responsável pelo crescimento ósseo. Então, é um trabalho em equipe dessas células ósseas, a partir do... vai escavar a superfície do osso, vai me dar o preenchimento, vai me destruir tecido velho, né, ósseo velho, e me dá aí a formação e a reabsorção óssea. Aí a gente começa tendo esse conhecimento de função óssea e de quem são as células ósseas, falar um pouco da densidade mineral óssea. Então, a gente sabe-se que o pico de massa óssea ele é alcançado na fase da adolescência ou pouco após os 20 anos. Então, pouco depois dos 20 anos, a gente consegue ter um pico de massa óssea elevado nessa fase. A perda de massa óssea ela está ligada diretamente à idade. Não tem nenhuma outra objeção, simplesmente à idade. Então, essa perda de massa óssea está ligada diretamente à idade,
numa taxa de 0,5% a 1% ao ano. Isso pode levar, né, a massa óssea a níveis de pré-adolescência também. E a perda da perda de massa óssea, ela, na verdade, ela se acelera muito mais pela presença da menopausa, pelo declínio das questões hormonais e também pela idade em relação à menopausa. Isso de 1 a 2% ao ano durante 5 a 10 anos. Então, a gente vem a perder muito mais, né? 1 a 2% ao ano, isso num período de 5 a 10 anos. E não existe, tem estudos, tem associação de densitometria óssea, e não existe nenhum sintoma que está associado à baixa massa ou à perda de massa óssea, não tem nenhum sintoma, né? Então, simplesmente, a perda de massa óssea está ligada diretamente à idade e acaba aumentando, acelerando esse processo no período de menopausa, sendo a 1 a 2% durante 5 a 10 anos. Aí eu coloquei um slide para vocês, o que é o pico e o que é o declínio e, propriamente dito, a osteoporose. Então, a gente tem fatores que estão ligados ao pico de massa óssea, então a gente tem uma dieta alimentar totalmente balanceada, hábitos de vida, fatores genéticos, atividade física feita regularmente e a questão de medicamentos. Tudo isso é onde a gente está no pico de massa óssea. Quando que a gente começa a ter esse declínio, né? Já que eu mencionei que tem a ver com a questão da idade e a menopausa. Então, essas duas vertentes acabam existindo como declínio. Então, no declínio, a gente tem a menopausa de um lado, que é a redução do estrógeno sérico, e o aumento da atividade osteoclástica. Então, a gente tem o aumento dos osteoclastos em questão célula óssea e a redução do estrógeno e progesterona em questão à menopausa. E do outro lado, a gente tem idade avançada. Então, a gente tem a redução de atividade física, a diminuição da diferenciação das células, né, isto osteoprogenitoras, como os osteoblastos, o declínio da atividade das células ósseas, em questão os osteoblastos, diminuição dos fatores reguladores locais de crescimento, vão diminuir também, principalmente pela idade avançada, e também a diminuição dos receptores de vitamina D, que é de extrema importância em questão aos ossos, e também a síntese desta vitamina. Então, quando a gente tem de um lado a menopausa, a gente tem a questão hormonal ligada, e do outro lado a gente tem a questão da idade avançada, a diminuição da recepção da vitamina D e a diminuição dos hormônios de crescimento, das células ósseas. Então, uma coisa acaba trabalhando em parceria com a outra, que é a menopausa e a idade avançada. Dai, Oi. tem uma aluna ali, a Michele, que quer te fazer uma pergunta. Pode falar, Michele. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite. Então, referente ali àquela questão da menopausa, uma mulher que entra em menopausa precoce, então ela supostamente vai ter uma osteoporose precoce também? Sim. Tá. Era essa a minha dúvida, então. Obrigada. Ok. Nada. Então, saindo de quem é declínio e aumento da massa óssea, a gente entra propriamente dito aí no exame de densitometria óssea. Então, a finalidade do exame de densitometria óssea é avaliar o estado da densidade de mineral óssea, que é a DMO. E aí, a partir desse estado, a gente vai começar a diagnosticar se é osteoporose ou osteopenia. Então, a definição de osteoporose, né? A gente já tem a ideia de ósteo, vem de osteologia, e porose, um osso mais poroso, né? Igual uma esponja de tomar banho mesmo, né? Então, é uma desordem totalmente esquelética que caracteriza pelo que? O comprometimento da resistência óssea. Então, a partir do momento que eu tenho um osso poroso e as células ósseas acabam trabalhando devagar, né?
a gente vai ter um osso mais poroso e altamente o quê? Comprometido, né? Tendo comprometimento da resistência óssea, e com isso a gente vai ter um maior índice de fraturas. E a osteopenia, ela consiste o quê? Na diminuição da densidade mineral óssea, né? Então, aí a gente menciona sempre que vem primeiro uma diminuição da densidade mineral óssea para posteriormente o osso ficar poroso, né? A gente ter o comprometimento da resistência desse osso, aí sim desencadeia uma osteoporose. Então, a osteopenia, vamos dizer que é precursora da osteoporose. Ela vem primeiro e aí automaticamente ela desencadeia uma osteoporose pelo fato da porosidade dos ossos e também pela resistência óssea comprometida. Então, a finalidade do exame é essa, é simplesmente avaliar o estado dessa densidade mineral óssea e a partir do exame de densitometria óssea, nós vamos avaliar se esse osso está com osteoporose ou se esse osso está com osteopenia. Aí existem alguns tipos de osteoporose, né? Então, eu quis selecionar aí as principais para vocês. Então, entre as primeiras, a gente tem a osteoporose primária. Então, é um tipo mais comum dessa doença e é responsável aí por mais de 95% dos casos em mulheres, né? E cerca de 80% em homens. Então, o público desse exame é homens e mulheres, não fica uma coisa só fechada para mulheres, tá? Então, a osteoporose primária, ela é causada por fatores relacionados à idade, tá? E pode ser referida como osteoporose senil, né, que é a mesma coisa de sênior, né? Ou quando a causa é desconhecida, não tem causa nenhuma, né? Aí ela é conhecida também como osteoporose idiopática. Então, aqui eu dei um exemplo de uma moça jovem de 40 anos, onde o seu osso está todo vascularizado, não tem porosidade. 60 anos já começa uma predisposição até a osteopenia, e 70 anos aí já começa a ter a curvatura, não uma resistência boa óssea, e aí automaticamente a osteoporose. Então, a primeira de todas é a primária. Homens e mulheres podem ser comprometidos, porém com um diferencial, um 95% e outro 80%. Temos também, além da primária, a gente tem a osteoporose secundária. Aí ela é menos, né, resistente, o percentual é menor, 5% dos casos em mulheres e 20% em homens, né? Então, a gente tem artigos publicados que os sintomas são semelhantes à osteoporose inicial, que é a primária, que eu comentei. No entanto, a osteoporose secundária, como o próprio nome diz, ela vem de alguma condição já médica deste paciente, é diferente da primária. Então, a secundária leva esse nome exatamente por isso. Então, certas condições médicas como leucemia, hipertireoidismo ou hiperparatireoidismo tendem a desencadear a osteoporose secundária. Esse tipo de osteoporose também pode resultar da ingestão de certos medicamentos a longo prazo, né, que levam aí à degradação dos ossos. Então, inclui altas doses, principalmente dos antialergênicos inalados, né, que são conhecidos como corticosteroides ou cortisona, né, ou inalados ou via oral, que foram utilizados aí por mais de 6 meses. E é muito comumente, né, quem tem alguma crise alergênica, rinite alérgica, os médicos indicarem aí medicamentos à base de corticosteroides ou cortisona, tá? Então, aí, sendo utilizado a longo prazo, né, por mais de 6 meses aí, pode vir a desencadear aí uma osteoporose secundária, principalmente pelo uso desses medicamentos que acabam degradando os ossos, né, e pelo fato do alto tempo de utilização. E temos também a osteoporose juvenil. Então, a primária, a secundária e a juvenil. Achei as três como mais importantes para ressaltar nessa noite de hoje.
Então, a juvenil também muito rara e afeta crianças entre 8 e 14 anos, né? Então, é um período da vida de rápido crescimento e aí acaba tendo o desencadeamento da osteoporose juvenil. Isso com histórico de excesso de peso entre essa idade, de 8 a 14 anos, e dessa forma ainda a doença não é conhecida, então não tem cura para essa osteoporose juvenil, né? Então, essa osteoporose, por ser nessa faixa etária de 8 a 14 anos, por isso que leva esse nome de juvenil, né? Ela é idiopática, aumenta o risco dessa criança de desencadear qualquer tipo de fratura e também a diminuição da formação óssea, né? Então, a secundária, ela se desenvolve como resultado de outras condições, né? E, de longe, o tipo mais comum é essa juvenil. Então, algumas doenças podem levar ao desencadeamento dessa osteoporose juvenil na criança, né? Então, artrite juvenil, alguma doença renal, fibrose cística, diabetes, síndrome de má absorção, síndrome de Cushing, então, entre outras aí patologias, podem ocasionar, né, a osteoporose juvenil. E quais são as indicações do exame, propriamente dito, né? Então, a gente tem aí um prospecto de quais são essas indicações. Então, ele é indicado para mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos. Entretanto, pode ser indicado também para mulheres abaixo de 65 anos, né? E homens abaixo de 70 anos também, desde que atenda alguns critérios avaliativos. Então, a gente tem baixo peso, então aí tem o IMC, que é o índice de massa corporal menor que 18,5, pode ser feito. Fratura prévia, medicações que aumentam o risco de osteoporose, como eu mencionei, dos corticoides ou corticosteronas, doenças que aumentam o risco de osteoporose, né? Podemos aí ver pela secundária, monitoramento da osteoporose que já foi diagnosticada e monitorar o tratamento. Então, a densitometria óssea, ela é pedida como exame regularmente para mulheres e homens, né? A mulher faz todo aquele exame de rotina, Papa Nicolau, mamografia e juntamente a densitometria óssea, e o homem faz todos os exames, né, PSA e também o de densitometria óssea. Então, a densitometria óssea ela é feita a cada 1 ou 2 anos. Isso vai depender do controle da osteopenia e da osteoporose. Isso o próprio médico, né, assistente, vai mencionar. A senhora vai fazer a cada 1 a 2 anos, ou vamos ter intervalos mais curtos, né, que podem ocorrer aí, em caso de 3 a 6 meses, em caso de rápida perda óssea, né, como pessoas que aí têm a utilização dos medicamentos à base de corticoide. Então, é muito comum nós depararmos com um paciente, tanto senhor quanto senhora, em menos de 1 ano ou 2 anos, fazendo um exame de densitometria óssea. Mas isso com a finalidade de está tendo uma perda de massa óssea muito rápida, porque ela está fazendo a ingestão há um bom tempo já de medicamentos à base de corticoide. Então, aí o médico adianta esse período de 1 a 2 anos, fazendo a densitometria de 3 a 6 meses. Como todo exame de imagem, né, a gente sabe que existem as suas contraindicações, né? Então, a gente tem as contraindicações primordiais aí, mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez não pode estar fazendo a densitometria óssea devido à radiação. Pessoas que fizeram exame com contraste de iodo ou bário não podem fazer a densitometria óssea também durante 1 ou 2 semanas. Isso vai depender do contraste que foi utilizado e o tempo de eliminação desse contraste do organismo, pois vai interferir no resultado final. E exames radiológicos, como de cintilografia óssea, devem ter um intervalo de eliminação determinado pelo médico, né, que é muito comum hoje
os pacientes, principalmente oncológicos, serem submetidos a uma cintilografia óssea para verificação de metástase à distância e automaticamente ser homem ou mulher que faz a densitometria com frequência todo ano. Então, para esses exames, em específico, principalmente a cintilografia, por causa do radiofármaco utilizado, aí o intervalo de eliminação, né, desse radiofármaco utilizado, aí o médico vai determinar o período que ela pode estar fazendo o agendamento da densitometria óssea. Cirurgia ortopédica extensa ou com prótese extensa também na região avaliada. Então, no caso de pessoas que têm prótese em um fêmur, a gente vai fazer o fêmur contralateral. E para pessoas, por exemplo, que têm prótese na coluna, aí a gente vai fazer a análise do fêmur e a outra análise vai ser feita do antebraço. Então, a gente tem uma rotina de exame, né, e posicionamento muito bem conhecido, que é de coluna lombar e também fêmur, mas se caso o paciente ou cliente do local tiver prótese na coluna, não tem como ser feito o exame nessa área e nem mesmo o diagnóstico. Então, automaticamente é feita uma análise do fêmur, né, contralateral, no caso que o direito possui uma prótese, e aí automaticamente a gente segue para o antebraço. Obesidade grave, né? Então, a maioria dos aparelhos para densitometria óssea, ele suporta até 160 quilos. Então, alguns aparelhos suportam até 200 quilos. Então, isso é variável, tá? Então, é interessante quando começarem a atuar na área, até mesmo fazer o estágio na área, sempre tem esse questionamento. Quanto este aparelho comporta? 160, 200 quilos? Porque se o paciente tiver obesidade grave, ele vai pesar mais do que isso e não vai conseguir fazer exame de densitometria óssea. E o questionário, que é a anamnese propriamente dita. Raramente existem questionários no departamento de densitometria óssea. Então, normalmente, o que é feito é a conferência de dados como nome completo, peso e altura, tá? Mas existem questionários específicos de densitometria óssea, que é de extrema importância o preenchimento por parte do paciente. Então, idade, peso, sexo e raça, tá? Se já fez exame de densitometria óssea, quando e aonde, tá? Se perdeu ou ganhou peso recentemente, aí vai ter que relatar, né? Porque a gente sabe que tem a ver também com um maior déficit aí de massa óssea, sua maior altura, se já sofreu alguma fratura óssea, em qual osso que foi uma queda simples, quais as circunstâncias que levou, né, no caso, a essa queda, e a idade da fratura. Ah, eu já fraturei o braço faz 5 anos, faz 2 anos, então a idade da fratura que ela já teve. Quantas vezes sofreu alguma queda nos últimos 12 meses, tá? Isso tem a ver com a densidade de mineral óssea, tá? E se está tomando algum medicamento à base de corticoide, ou seja, cortisona. Por quanto tempo já está fazendo uso dessa medicação? Em que dose em miligrama? Então, às vezes, são perguntas um pouco mais complexas que o próprio paciente que vai estar fazendo o exame, ele não tem esse conhecimento. Então, questionar se ele está tomando algum antialergênico, né, que a maioria dos antialergênicos tem esses dois componentes, por quanto tempo já está tomando essa medicação, como tem outros medicamentos que também têm corticoide e cortisona, tá? Não somente os antialergênicos. Quanto tempo já? 2 meses, 3 meses, 4 meses? Em que dose miligrama? É um comprimido? 2? Um comprimido a cada 8 horas? É 2? Enfim. Tá? Então, a gente tem um conhecimento deste questionário, então a gente acaba deixando ele mais curto de informação e mais sucinto para o paciente leigo que não sabe esses tipos de questionamento e responder essas questões. Se tem preparo, né? Então, todo e qualquer exame de imagem, se tratando de diagnóstico, tem os seus preparos específicos.
Então, de densitometria é um exame simples, né, indolor, não precisa de preparo para ser realizado, né? Então, é apenas indicado que a pessoa informe, né, se toma algum medicamento ou se já realizou algum exame com contraste nos últimos nos dias, 3 dias antes do exame de densitometria. E também se faz uso de ingestão de cálcio, também fazer a interrupção pelo menos 3 dias antes da realização do exame. E aí a gente entra um pouquinho de como entender o resultado desse exame, né? Como que eu sei que aquele paciente está com o exame dele normal, se ele já tem uma osteopenia, se ele já tem uma osteoporose. Normalmente, os gráficos de exame de densitometria óssea, eles possuem um gráfico de cor, né, que a gente fala que são pseudocores. Isso varia de local a local, mas normalmente nós temos as tonalidades de cor vermelho, amarelo e verde. E essas 3 tonalidades vão puxar um gráfico de aspecto linear, dando a posição do resultado do exame. Se esse exame está normal, se esse exame está com osteoporose, ou se o exame está com osteopenia. Lembrando que todo exame que puxar um gráfico e ficar mediante a esta numeração, ele é um exame normal. Então, ele se encontra verde no resultado final, que é o laudo do paciente, o laudo do exame. Se ele tem uma osteopenia, o exame dele vai estar um gráfico mediante essas numerações na base de osteopenia e a cor do gráfico, né, mediante o resultado, ficará na cor amarela. E se é osteoporose, mediante a numeração, esse exame vai tomar uma tonalidade de vermelho. Então, o T-score ele é calculado, né, comparado aí com a densidade de mineral ósseo de uma pessoa com a média normal para os adultos de jovens e expressa a diferença com desvios padrões, que é o gráfico do exame, propriamente dito. Então, nós temos um exame normal, um T-score de -1 ou maior, tá? Baixa massa óssea, que é também conhecido como osteopenia, entre -1 e 2,5, e osteoporose, menos que 2,5 ou menor, tá? Então, a gente tem aqui de -1 para 2,5, nós temos o exame totalmente normal. Se eu tenho de -1 a -2,5, eu tenho o primeiro estágio de perda óssea, conhecido como osteopenia ou baixa densidade óssea. E de -2,5 ou menor, nós vamos ter aí o quadro de osteoporose. Então, o gráfico ele vai ter a pontuação de T-score, que é o número que indica a massa óssea que a pessoa possui, em comparação com uma pessoa adulta do mesmo sexo, no máximo da sua massa óssea. E o Z-score, a gente já fala que é a massa óssea que você possui em comparação com outras pessoas que têm a mesma faixa etária que você, têm o mesmo tamanho e o mesmo sexo. E aí é puxado esse gráfico entre T e Z-score, se o exame está normal, com osteopenia ou osteoporose. Então, aqui um exemplo dos 2 exames que são realizados comumente, tá? Que é o de coluna lombar e de coxo femoral ou fêmur proximal, como conhecido. A duração em média do exame é de 10 a 15 minutos, tá? E aí sim é puxado em relação à idade e T-score, como eu mencionei. E aí é puxado um gráfico linear, né? Onde vai ter as cores verde, amarela e vermelha, como eu mencionei, e normal, osteopenia, osteoporose, e aí é puxado um gráfico, tá? Entre esse gráfico é puxado um gráfico linear, né, de curvas, até ele se tornar um gráfico de laudo, e ele vai ficar estacionado em alguma dessas tonalidades de cor, de acordo com as idades, com a idade, o T-score e Z-score. Então, nesse caso aqui em específico, de lombar, essa pessoa tem osteopenia, tem uma imagem aqui da coluna, né, que a gente já consegue ver uma certa dificuldade dos discos intervertebrais, né, e no espaço entre uma vértebra e outra. Então, esse exame está com osteopenia.
E o fêmur, a gente consegue ver toda a junção da articulação coxofemoral, trocânter maior, trocânter menor, sem nenhum tipo de desgaste, né, em relação à imagem anterior de lombar, e esse exame de fêmur está normal. Então, normalmente, a gente vai ter essas 3 cores e esses 3 gráficos aí, mediante a T-score e a idade dessa paciente, tá? Então, se a gente for ver aqui, em relação à idade, a gente está numa idade aí de 60 anos em ambos, tá? Então, pode acontecer da coluna estar com osteopenia, o fêmur está normal, os dois está normal, ou um está com osteoporose e o outro normal. Isso é do gráfico e também do diagnóstico, pode acontecer. Aí, para critério de curiosidade também, a gente tem a avaliação da composição corporal. Então, pode acontecer de vocês fazerem exames aí da cabeça aos pés aí para verificação, né, de composição corporal. Então, a gente faz análise do corpo, né, inteiro, em intervalos de 1 centímetro da cabeça aos pés, e a partir desses resultados obtidos, a gente vai conseguir quantificar, no caso o sistema, vai quantificar a massa magra, que é a muscular, a massa óssea e também a massa gorda, o percentual de cada uma delas, tá? E também o percentual de massa muscular e a medida da gordura visceral. Então, é medido osso, músculo e gordura. É uma técnica totalmente avançada, né, que pode ser realizada aí, para avaliação dos compartimentos corporais, que é gordura, músculo e osso. Então, aqui é um exemplo de um mapeamento de gordura, né, de cor com limites ajustáveis para a visualização e a distribuição da gordura, e ajuda ainda a parte metabólica e a avaliação da saúde desse paciente. Então, aqui a gente faz um mapeamento de corpo inteiro, né, no caso, 1 centímetro da cabeça até os pés, e aí com um gráfico também de cor, muito parecido com o de coluna lombar e fêmur, aí a gente consegue ver, puxar um gráfico totalmente diferenciado, né, não vai ser um gráfico linear, né, vai ser um gráfico mesmo, e aí a gente consegue ver o percentual de osso, de músculo que esse paciente tem e de gordura corpórea também. O método mais utilizado ainda para avaliação e monitoramento do estado nutricional é ainda a gordura abdominal, especialmente a medida da gordura visceral. Então, está relacionada aí a resistência à insulina, dispeptenia, hipertensão arterial, e quando aumentados, né, essa gordura abdominal, apresenta aí, essa pessoa tem um risco muito grande de desencadear uma doença cardiovascular, como até mesmo diabetes. Então, aqui é um caso de visceral, né, gordura visceral aqui e aqui subcutâneas, né? Então, quando tem muita gordura localizada, principalmente na área abdominal, né, principalmente na medida da gordura visceral, aí automaticamente essa pessoa tende a ter problemas cardiovasculares, como até mesmo diabetes. Para essa de corpo inteiro, né, a gente não vai realizar, tem 7 dias antes do exame, né, não realizar exames com contraste ou com fármacos de medicina nuclear, como cintilografia, 24 horas antes, né, suspender medicamentos com cálcio também antes do exame, e no dia do exame não realizar nenhum treinamento físico no dia, né, fazer jejum de 4 horas ou uma refeição leve, sem líquidos, tá? Evitar comparecer ao exame com roupas íntimas ou acessórios, como piercing, contendo elementos metálicos, que isso dá artefato na imagem final. E caso o paciente tenha exames anteriores relacionados, pedimos a gentileza que traga para a gente ter pelo menos um comparativo. E após a realização do exame, ele pode estar voltando às suas atividades normais, sem nenhum atestado ou uma interrupção de dia. Aí algumas coisas que eu acho interessante diante da osteoporose, né, que os nossos ossos eles recebem uma forte influência, principalmente do estrógeno, né, que é o hormônio feminino. Então, mas que também está presente nos homens, só que em menor quantidade. Então, o homem também tem a questão do estrógeno, porém em menos quantidade, diferente de nós mulheres, que é o estrógeno e o progesterona,
que atua diretamente aí na mama, né, e no nosso organismo. Com essa queda, né, que a gente tem da questão hormonal, né, automaticamente os ossos passam a se descalcificar. Então, eles vão se tornar mais frágeis, né, e de acordo com as estatísticas, aí a osteoporose afeta um homem para cada 4 mulheres, né? Então, é uma probabilidade bem menor, né, de ser afetado o homem, diferente da mulher em questão aí da influência direta do estrógeno em relação às células ósseas. Outras coisas importantes também é que em cerca aí de 10 milhões de brasileiros, eles sofrem de osteoporose, né? Uma a cada 4 mulheres com mais de 50 anos tende a ter osteoporose. E no Brasil, a cada ano, ocorre cerca de 2,4 milhões de fraturas, todas recorrentes da osteoporose, normalmente em fêmur, tá? E 200 mil pessoas morrem todos os anos no país, né, em decorrência dessas fraturas, né? Mas mesmo após uma fratura osteoporótica, o paciente não é encaminhado para o tratamento, o que leva aí ao aumento de um novo risco de uma nova fratura também, né? Então, é muito comumente o paciente que teve uma fratura recorrente de osteoporose em fêmur, né? Ele vinha a óbito um tempo depois pelo não cuidado, né? E não ter sido, de repente, encaminhado ao tratamento dessa coluna, dessa fratura que teve mediante a osteoporose. Aqui são 2 gráficos que eu achei importante também trazer, né? Que a gente tem aqui uma risca de 1.300 aqui de densidade óssea e aqui idade, né? Que é o pico aqui. E aí a gente tem cores aqui mediante a homens negros, homens brancos, mulheres negras e mulheres brancas, né? Quem é osteopenia e quem é osteoporose. Então, a gente tem aqui na faixa de 30 a 40 anos aí, para as mulheres brancas, até os seus 60 ter osteopenia, depois dessa osteopenia cair de 60, 70, 80 anos a osteoporose, ficar mais próximo. As mulheres negras, elas têm a osteopenia aí na faixa de 40 e 45 anos. Depois dessa faixa etária, tem um declínio enorme aí para o desencadeamento aí da osteoporose. Os homens brancos têm um topo aqui, entre seus 20, 30, 40 anos. Aí em 50 ainda está bom, né? O pico de massa óssea. E a partir dos 50 começa a ter o declínio aí, a desencadear a osteopenia e a osteoporose. E os homens negros, a gente tem aí um risco de 30 a 40, aí começa um declínio a partir dos seus 45, 60 anos aqui, aí já começa a ter o quadro aí de osteopenia e osteoporose. Aqui é um gráfico mencionando aí da epidemiologia, né, que é interessante também ter o conhecimento, que um ano após a fratura de quadril, a gente tem 20% dos pacientes óbito, né, vão a óbito durante um ano após essa fratura, 30% ficam com incapacidade permanente, né, de fazer as suas atividades normais, 40% é incapaz de andar sozinho, sempre vai estar com uma muleta ou com um andador de apoio, e 80% incapaz de executar pelo menos uma atividade diária após aí um ano de fratura de quadril. Aqui é um vídeo mencionando dos pacientes, no caso, acredito que tem uma pergunta sobre isso, os pacientes que são submetidos a tratamentos radioterápicos, né? Então, é um vídeo mencionando essas informações, né? Que a gente sabe que tem uma queda também nos tratamentos oncológicos de pacientes em relação à perda de densidade mineral óssea. Dai, tem áudio? Tem? Tá. Ali no compartilhamento, chegou a compartilhar o áudio dele também, não? Ele já abriu diretamente, já. Será que o pessoal está ouvindo? Se eu soltar aqui? Solta aí, vamos ver.
Não. Não estou só ouvindo. Ali quando tu compartilha a tela, tem uma opção ali embaixo, compartilhar áudio também. Aí tu seta ali a compartilhamento de áudio, que ele vai compartilhar o áudio direto do teu computador. Deixa eu ver aqui. Aconteceu com a professora Janinha também. Eu, muitas vezes, meus vídeos nem têm áudio, mas eu acabo sempre habilitando aquilo ali já, porque eu já fui pego algumas vezes com esse pega-ratão do Zoom ali. Vê se agora deu certo. E clica ali. Câncer. Agora sim. Tratar. Com o Dr. Fernando Maluf. Alguns tratamentos contra o câncer, como os anti-hormonais usados para tratar câncer de mama e câncer de próstata, acabam provocando a diminuição da massa óssea, a osteopenia ou, em casos mais graves, a osteoporose. Os exercícios físicos podem ajudar a amenizar esses efeitos. A atividade física combinada com suplementação de cálcio e vitamina D, se receitados pelo médico, vão estimular a formação óssea. Além disso, existem medicações específicas também para melhorar a integridade do osso em caso de danos secundários ao tratamento. Os exercícios de força e com carga, com efeito da gravidade, são os mais indicados. Mas o paciente deve sempre consultar o médico antes de começar a fazer os exercícios físicos para definir qual é a atividade mais adequada e a necessidade de uso de mais medicações. Somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. E é isso. As que são as minhas referências, né? Então a gente tem aí, eu achei interessante essa informação porque o paciente oncológico, né, além do tratamento ser bem sério, né, e complexo, ele tende aí a ter o déficit, né, em questões aí do tratamento em questão de densidade de mineral óssea. Então aí ele é sempre acompanhado com polivitamínicos e exercícios regularmente aí de baixo impacto, né, em relação à osteopenia e osteoporose. Bom, é isso, Daniel. Muito bem. Então, agora, feita a explanação, eu fui respondendo as perguntas ali com o pessoal, né? Mas eu vou colocar aqui também para que a gente possa, né, até deixar isso disponibilizado, né, para que quem for assistir depois poder acompanhar. Então, a Michele fez a primeira pergunta, né? Ela colocou ali a questão da menopausa, né? Aí a Elane comentou, né? Não necessariamente tendo menopausa precoce, né? Venha ter osteoporose ou tem alguma relação, né? Aí eu coloquei assim, ó, daí, né? Você pode ter menopausa precoce ou por alguma patologia, né? Tem aquelas pacientes, às vezes, com 30, 35 anos que fazem retirada do útero, do ovário. Normalmente os médicos, eles não fazem, eles evitam, né? A esterectomia radical, né? Normalmente tira só a parcial, tira o útero, as trompas e mantém os ovários, justamente por essa questão dos hormônios, né? Para tentar ao máximo retardar esses efeitos aí que já são mais intensos nas mulheres ali de característica de raça branca que a gente estava comentando, né? E isso faz com que a gente venha a intensificar essa perda de massa ao longo do tempo, né? Num tempo mais curto. Mas não necessariamente a paciente que faça isso, até pelo exemplo do vídeo agora no final, se a paciente teve, por algum motivo, a menopausa precoce ou precisou fazer a retirada, né, a esterectomia radical, se ela tiver uma vida saudável, praticar atividade física, o médico fazer todo um trabalho de reposição hormonal ou mesmo uma suplementação alimentar, ela vai retardar isso muito bem, às vezes vai demorar mais tempo para vir a desenvolver até uma osteoporose, pode vir a ter casos de osteopenia, do que às vezes uma paciente que teve a menopausa na sua idade normal, né? Exatamente. Quer tratar um pouquinho disso aí, né?
Então, que na verdade da mulher, ela tem, na verdade, quando entra na menopausa, né, ela tem um pico muito grande de declínio na questão hormonal, né? Então, aí tem todo esse cuidado, né? Então, normalmente, quando ela entra já na menopausa, ou bem antes de entrar na menopausa, ela fazendo acompanhamento médico, então o médico já tem a questão da reposição hormonal, né? A terapia de reposição hormonal, e também tem a questão da fazer a ingestão de cálcio também, né? Fazer alguma atividade física leve, de baixo impacto, né? Principalmente pela idade, que a gente sabe que a gente ganha idade, né? Os ossos, as células ósseas tendem a trabalhar menos. E também, em relação à osteologia, a parte do metabolismo, que eu mencionei. Então, a gente tem o metabolismo mais reduzido com o ganhar da idade. Então, tem toda essa questão também. Como a mulher está sempre se cuidando, sempre se prevenindo, né? Então, ela já começa, numa certa idade, já a fazer a terapia de reposição hormonal, já começa a fazer ingestão de cálcio, né, a fazer alguma atividade física, a mudar a alimentação, né? Então isso tende a, quando chegar na menopausa, ela vai sofrer os efeitos do declínio da questão hormonal, né? Aquele calor absurdo, né? Enfim, mas não necessariamente ela pode ter uma osteoporose mediante esse tratamento precocemente vindo lá de trás, né? Então ganhou uma certa idade, já começa a fazer os exames periódicos, né, de rotina, e também acompanhamento com o médico, para fazer a terapia de reposição hormonal e também começar já a fazer a ingestão de cálcio também, vitamina D, e fazer alguma atividade física e mudar totalmente a conduta alimentar. Uma forma de prevenção, né, na verdade, porque aí chega na menopausa, ela vai sentir o declínio, todo o contexto aí em relação ao metabolismo, em relação à idade, em relação a questões hormonais. Mas na parte óssea, vamos dizer assim, ela pode fazer o exame de densitometria e não ter uma osteoporose, ter uma osteopenia, mas ela já pode fazer, né, o exame mesmo já tratando, já tomando cálcio, já fazendo uma alimentação adequada, fazendo a reposição da vitamina D, fazendo a reposição hormonal. Então, é uma precaução, vamos dizer assim. Muito bem. Aí, seguindo ali, né, a questão da Débora, que comentou a situação da Michelle ali, né, acredito que a menopausa precoce tenha sido provocada pelo tratamento da quimioterapia, né, isso também acho que o vídeo esclareceu. Esclareceu, sim. Tá? Ali também temos a questão, né, os ovários foram preservados, a questão do fogacho, mas o fogacho não tem nada a ver com a densitometria, nem com a osteoporose, né? O fogacho é uma reação do organismo, né, já a partir de uma determinada idade, né? E assim como o homem também, né, depois de uma determinada idade, tem aquelas questões dos impactos da andropausa, né? Que é o caso da questão masculina. Não sei se tem que comentar a respeito aí, Dani. Tá, então, em relação à questão masculina, né, na verdade, tem a questão da idade, né, também em primeira ocasião, e também como a mulher, ela também é afetada diretamente na menopausa por questões hormonais. O homem na andropausa, quando ele chega no ápice a partir dos seus 60 anos, ele tem um déficit muito grande também do testosterona, né? Então, também tem artigos relacionados que, pela idade, também pelo esse déficit do testosterona, o homem também pode desencadear a ter uma osteoporose, principalmente por causa da questão hormonal envolvida, né? Mas também pela idade também, né? Então, o homem também, indiretamente, ele é afetado também por questões hormonais, né? Claro que a mulher tem uma evidência aí maior, né? Igual eu falei, um homem para 4 mulheres, né? Foi que eu mencionei a probabilidade. Mas no homem tem uma ligação muito grande em relação à idade e também ao declínio do testosterona. Né? Inclusive, na prática, sim, a gente vê ali no tempo, né, que eu trabalhei com densitometria óssea, o número de mulheres que vinham fazer, tu pegava, às vezes eram
Imagina uma agenda cheia durante o dia, que Sim. dá o quê? 10, 12 exames por dia. Exatamente. Tu pega esse de segunda a sexta-feira, né? Porque normalmente é um tipo de exame que só atende horário comercial, e tu pegava assim, ó, olha, ao longo de um mês, tu tinha o quê? 3, 4 homens, né? Era bastante difícil, assim, de tu pegar. Sim. Tu não tinha homem todos os dias na agenda, né? Tu Sim. tinha ali um homem por semana, 2 homens por semana, no máximo, e assim, ó, senhores de bastante idade, né? Só recebia homens mais jovens ou de meia idade quando era alguma coisa, né, nesses equipamentos mais modernos, que a gente vai tratar mais para frente, da questão do corpo inteiro para avaliação de massa corporal, né, que daí envolve questão de academia, questão de dieta alimentar, né, que às vezes porque esse tipo de exame, eu até não queria entrar nisso agora, mas já vou deixar o gancho aí, porque eu queria primeiro terminar as perguntas para depois nós entrar nesse caos aí, né? Que é a questão de quem solicita os exames, né? Porque esses exames eles são bem variados a solicitação. E às vezes tem nutrólogos, né? Que daí, no caso, tem nutricionista de formação do nutricionista e tem o médico especializado em nutrição. E aí esses médicos, para determinados pacientes, aí varia muito do tipo de tratamento, poder aquisitivo, etc. O paciente, ele consulta, ele tem um acompanhamento que vai geriatra, que vai endocrinologista, tá? Muitas vezes, se é um paciente que faz uso de corticoides, como tu colocou ali, né, precoce por alguma doença autoimune, esse paciente ele está tendo acompanhamento de um reumatologista, né, que normalmente é o que está prescrevendo os corticoides, o exame, e junto ele está acompanhando com um médico especialista em nutrição, né? Então, nesse conjunto todo, daqui a pouco o médico, para ver o resultado da questão da dieta, ele vem a solicitar, né, para esse paciente, no caso patológico, como também em caso de esportistas de alta performance, que também buscam, né, obter resultados diferentes, eles avaliam a questão de perda de massa gorda com ganho de massa magra, tudo também pela densitometria. Mas tem outras formas de fazer isso? Tem outras formas de fazer isso, mas em alguns centros especializados a densitometria tem sido também uma ferramenta para isso, né? Sim, assim, eu achei interessante ressaltar porque sai do padrão, né? Então a gente sabe que a gente sai vai daquela estudar... rotina diária de coluna e fêmur, coluna e fêmur, coluna e fêmur. Exatamente. Então achei interessante ressaltar porque raramente, né, na sua rotina, né, você vai calhar de fazer um corpo inteiro com essa finalidade, principalmente porque assim, o exame ele não é demorado, né, por se tratar de duas estruturas já especificadas, que é coluna e fêmur, né, ou então a existência aí do antebraço em caso de prótese na coluna, enfim. Mas o de corpo inteiro, ele se trata de um exame mais demorado, né? Tem um preparo mais específico, vamos dizer assim, com o da densitometria óssea comum, né? E normalmente, assim, não vem de um pedido, ressaltando aí as suas informações, não vem de um pedido de um médico clínico, entendeu? Ou de uma ginecologia, né? Então, nesses casos mesmo, é uma equipe multidisciplinar que está envolvida em relação à solicitação, né, dessa densitometria de corpo inteiro, né? Então, é bem raro se fazer, né? Mas hoje a gente tem várias mulheres, vários homens na média idade aí, que fazem triatlo, então tem que sempre manter aquele ritmo, né, em questão ao corpo, a massa magra, a massa gorda, então tem toda uma equipe multidisciplinar envolvida. De acompanhamento. Exatamente, não é só um ginecologista que vai pedir, não, a gente tem reumato, tem médico que é especialista na parte de esporte, tem nutrólogo, tem uma equipe assim multidisciplinar envolvida, né? Então é um exame mais específico, vai demorar mais, né? Mas raramente nas agendas a gente raramente faz. Eu acompanhei um só. É um exame que tu vai fazer Não é em 2 por mês. Eu fiz um só de corpo inteiro porque a minha amiga, ela que trabalhava no setor, ela fazia triatlo.
Então, ela fazia um acompanhamento frequente com um nutrólogo, médico, tudo. E ela tem mais de 50 anos. Então, eu que acabei fazendo essa do corpo inteiro dela, e é um exame demorado para o profissional e para o paciente, porque tem que ficar na mesma posição, né? Não pode se mexer, né? E fica naquela mesa lá deitado por um bom tempo, tá? Mas ela tinha um acompanhamento mais profundo, porque todo ano, quando tinha teatro, ela acabava fazendo, né? Ela tem 50 anos, então eu acabei fazendo, mas a agenda já estava totalmente cerrada, porque se no meio da sua agenda diária, que é só coluna e fêmur, que é mais rápido, vamos dizer assim, surgiu um corpo inteiro, acabou a sua agenda ali, porque demora muito mais, né? Então, aí automaticamente, quando é agendado, normalmente ele é agendado para o último horário seu, porque aí você toca a sua agenda normalmente, não tem interrupções, né? E aí encerra com ela e acabou o seu plantão. Então, é um exame que assim, eu achei interessante ressaltar, porque hoje a gente tem muitas senhoras e senhores de idade, né? Que praticam de triatlon, tem essa preocupação em questão da massa magra, massa gorda, né? Então, aí pode ocorrer de fazer de corpo inteiro, mas é um exame raro de se fazer, mas pode acontecer na agenda de ter lá um corpo inteiro, tá? Sim. Muito bem, vamos para a próxima pergunta aqui, uma observação que foi feita, essa aqui é bem legal, até parei que eu saí do negócio aqui agora. Fui abrir o WhatsApp, deixa eu abrir o chat aqui de novo. Vamos lá. Ó, aí a Aline questionou, né, aqui, por que iniciar, né, o acompanhamento de rotina da osteoporose tão tarde, né? Podia iniciar antes, né, para o tratamento fizesse mais efeito. Quanto mais cedo começar, né, melhor seriam os resultados, né? Aí o que eu fiz, Eu respondi baseado na questão do que recomenda a SBDENS, né? Eu coloquei ali, a idade de indicações são definidas pelas chamadas posições oficiais, né, que são da SBDENS, que é o consenso de densitometria óssea de 2008. Eu acho que essa foi a última atualização, né? Não sei se teve alguma outra nesse Essa foi a última mesmo. A última, né? Pelo que eu pesquisei, Foi, até hoje à tarde eu estava pesquisando isso, eu vi que foi a última. Então, a SBDENS é a Sociedade Brasileira de Densitometria, então eles recomendam o quê? Mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70, em condições normais, só pela idade. No caso de mulheres, 40 anos, quando entra numa transição de menopausa, né? E no caso das menopausas precoces ou numa cirurgia de uma esterectomia, e no caso de homens acima de 50 anos, se houver algum fator de risco. Né? Sim. E claro, né, se o médico está ali numa situação, como a gente viu, corticoide, alguma doença autoimune, alguma outra coisa que faz com que o médico ele entenda que é necessário, nesse caso, fazer a solicitação de uma densitometria óssea. Exatamente. Sim. Essas alterações que a gente viu que, se não tiver essa faixa etária, né, estabelecida, pode ser feita também, né, abaixo dessa idade, né, igual eu coloquei, né, um slide só disso, né, muita perda de massa óssea, né, o IMC muito baixo, né, aí ele pode já providenciar, solicitar a densitometria óssea, fratura prévia, ou de repente ele já está fazendo o tratamento, ele pode estar fazendo a densitometria óssea apenas para acompanhamento do tratamento que ele já está fazendo, atividade física, já mudou a alimentação, já está fazendo ingestão de cálcio, está fazendo também ingestão de vitamina D, ou algum polivitamínico. Então, existe a estipulação da idade, mas pode acontecer de vocês atenderem, de repente, o paciente abaixo da idade mensurada, né, nessas situações. Então, o médico, de repente, ele já está acompanhando. Vamos fazer todo ano, é melhor, né? Todo ano, ou então de 3, 6 meses. Então, no caso de paciente que tem doenças autoimunes, igual eu comentei, principalmente por causa do uso de cortisona e corticoide, que dá um desgaste maior na parte óssea, aí esse paciente, às vezes, o médico, como ele já tem o acompanhamento desse paciente, de vez fazer de ano em ano, como exame de rotina, aí esse homem ele é acompanhado em menos tempo. Por quê? Por causa do uso a longo prazo dessas medicações, que acaba dando um desgaste maior no osso, né? Então, aí ele acaba
de vez a gente vê aquele senhor José de 1 ano em 1 ano, a gente acaba vendo ele de 3 a 6 meses lá com a gente no departamento. Aí a gente vai entender o porquê, né? Ele já faz uso de medicação de corticóide há muito tempo e já está tendo, né, o desgaste ósseo. Então aí o médico quer acompanhar mais rápido, em menor tempo, em relação à pessoa que não faz uso e não tem nenhuma doença autoimune. Então entra essa questão também. Perfeito. E por fim, né, da questão das perguntas, né, para a gente colocar a etapa, a questão do posicionamento das mãos no exame de corpo total, se ele interfere, né? Nós não, né, como eu comentei ali, nós vamos ver isso nas aulas de técnica, né, mas para a gente discutir aqui um pouquinho, já que foi trazida a questão, da minha experiência, existe um posicionamento técnico recomendável e existe uma variação entre fabricantes, né? Tanto que tem fabricantes que procedem à técnica com o espelhamento do lado esquerdo e fabricantes que não procedem com a técnica de espelhamento, né? Exatamente. É exatamente isso que você falou. Isso vai variar de fabricante a fabricante também, né? Isso. Claro que a gente vai, quando a gente está falando de corpo inteiro, a gente vai fazer um apanhado, né, do corpo inteiro, né? Então a gente sabe que em determinadas partes do corpo a gente vai ter uma alta densidade, né? Aí vai ter a questão de repente o espelhamento só do lado de interesse, né, para não ter artefato do lado contralateral, enfim. Mas isso vai variar de acordo com o equipamento e também com as normas do fabricante, né? Então você vai direcionar para um lado só vai ser melhor, o outro já vai ter que ter um espelhamento diferenciado para poder ter a leitura, enfim. Mas isso vai variar realmente de fabricante a fabricante também. Não tem como falar que se vai interferir ou não, né? Na verdade, a mão vai ter que estar presente como o corpo inteiro, né? Então, isso não, sem dúvidas, mas que vai variar, aí é o próprio fabricante que vai mencionar, né? Esse aparelho também, ele é próprio para fazer de corpo inteiro, porém, quando for de corpo inteiro, vai ocasionar assim, assim, assim. Aí a gente é orientado pelo próprio fabricante mesmo. Muito bem. Então, gente, ali, com relação a essa questão que a gente estava tratando na aula, eu coloquei para vocês lá, mandei para vocês a questão das posições da SB-DENS atualizadas, né, que é baseado na questão da atualização de 2008, já mandei a cartilha ali no WhatsApp de vocês, e mandei também uma cartilha, né, como dia 20 de outubro é comemorado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, ali tem uma cartilha de boas práticas, né, recomendadas, inclusive, pelo Abraço. O que é Abraço? O Abraço é, né, a Associação Brasileira, né, do estudo da osteoporose e da parte osteometabólica, né, e ele engloba os outros 3 órgãos relacionados à densitometria óssea no Brasil. Então, eles têm essa cartilha de boas práticas, que ali está relacionado a tudo isso que a Dai comentou, né? E vocês podem ficar com esse material para vocês dar uma olhada e complementar, né, o conteúdo dessa aula. Temos mais 2 perguntas aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Quando se tem cirurgias ortopédicas e a solicitação de exame de corpo inteiro, como é que fica a análise? Olha, o que eu vou te dizer? Pois é. Nos equipamentos modernos, tá? Vou pegar da minha experiência com equipamento moderno, tá? Tem chimarrão em São Paulo, vai não? Não. Quer o chimarrão? Aqui é o Obrigado. curso. Todo mundo gaúcho aqui tem que ver lá na aula. A aula sai até um chimarrão de vez em quando. Mas eu já experimentei. Eu tive, muitos anos atrás, eu tive um encarregado que era do Sul, né? Então, aí ele veio para São Paulo e aí ele falou assim, vocês vão experimentar o meu chimarrão e vocês têm que me levar num lugar para experimentar uma bebida de vocês aí de São Paulo, né? Aí a gente acabou experimentando o chimarrão e a gente levou ele para experimentar a caipirinha. A caipirinha. E gostou também. Aí, para mim, é clássico. A caipirinha, a pizza, que é muito peculiar, aí, diferente da nossa pizza aqui.
a feijoada e o sanduíche de mortadela ou o pastel de bacalhau lá do Mercado Público. Mercadão, sim. Nossa, fantástico. Não, sem Muito explicação. bom. Né? Sim, Muito sim. bem, gente. Então, assim, ó, essa pergunta da Débora ali. Em equipamentos modernos, né, que eu tive a experiência de trabalhar, eu peguei aquele mais antigo, que era aquele de feixe único, né, que é o Pense Sei. Beam, né, Bem, que é sim. aquele que vai fazendo a varredura, faz a varredura na transversal, avança um pouquinho, vai de novo, avança um pouquinho, vai de novo, avança um Exatamente. pouquinho, vai de novo, né? Então, Sim. esse aí é dramático o negócio. Né? Para fazer um corpo inteiro nesse equipamento, Meu Deus. se tu tiver o software, muito bem, mas eu digo que a maior parte dos proprietários, eles nem adquirem o software de corpo O inteiro. software. Tá? Só Exatamente. o basicão ali, coluna, quadril e, nos casos onde tem alguma restrição, o antebraço. Tá? Antebraço. Muito bem. Nos equipamentos mais modernos que eu tive a experiência de trabalhar, e digo assim, os mais recentes, quando tu fazia antebraço e coluna, e o paciente tinha metal, tu tem os softwares, esses mais novos, eles te dão a opção de tu excluir o metal na hora que tu está fazendo lá A as varredura. medidas, né? A programação tu faz Sim. normal, tu só exclui ele nas medidas. E aí tu consegue usar desse recurso no corpo total. O detalhe tem médicos que aceitam a exclusão para fazer o seu laudo em cima e tem médicos que não aceitam. Médico que não. Tanto que tem casos onde a gente realiza, né, o corpo total, tá? E aí depois, nesses casos, Débora, ainda realiza a coluna, no caso, se a prótese for de fêmur, aí tu faz a coluna e o antebraço, ou se a prótese for de coluna, aí tu faz o quadril e o antebraço, junto com o corpo todo. Tá? E aí o médico depois, como a gente diz assim, o termo se vira lá no laudo dele, para que daí essas outras informações ficam, né, para fins de, digamos assim, sanar alguma dúvida que ele fique sobre o que ele está interpretando ali dos dados. Entendeu? Então, essa seria a minha experiência. Tá? Seria a minha experiência na questão de corpo total. Tá? E se de repente, até para acrescentar mais, né? Se de Uhum. repente pega um aparelho mais antigo, vamos dizer, né? Ou até mesmo mais atual, que venha fazer a sua rotina apenas, não tem o software para Não corpo tem o inteiro. software mais aprimorado. Isso acontece muito também. Né? Exatamente. Então, aí acontece da gente fazer um paciente de corpo inteiro e mandar e colocar todas as observações possíveis, porque a gente vai ter que esse paciente que, por exemplo, não tem prótese, mas ele tem sobrepeso, então tem aquelas gorduras laterais, isso vai dar um artefato no laudo também quando a gente estiver fazendo o encaixe para ter a leitura. Então, a gente vai ter que colocar coxim, né? Quanto mais a gente puder, saquinho de arroz, né? Então, tem muito essas coisas também de macetes também, né? Porque vai começar, quando estiver fazendo a varredura, né, do detector e a ampola começar a caminhar de acordo onde a gente colocou o detector para começar a varredura, aí vai começar algumas tarjas azul, assim, na coluna ou no fêmur. Aí a gente vai falar, poxa, mas a pessoa não tem prótese, né? Porque tá dando uma alta densidade assim, né? Às vezes é ar, às vezes é gordurinha, né? Então, assim, isso também acaba interferindo. Aí você tem que voltar de novo a varredura, né? Voltar o cabeçote do aparelho do densitômetro e aí colocar coxim, colocar lençol dobrado para não ter tanto ar também, né? E ar e a gordurinha junto. Aí a gente consegue fazer a varredura normal também. Porque assim como tem artefato de metal na imagem, ar também na densitometria entra como artefato, né? Vai sair os riscos azul em cima da vértebra, em cima do trocânter maior, menor, no caso do fêmur,
e aí vai dar artefato. Você não vai poder entregar um gráfico que, além das cores padronizadas, né, do laudo, um gráfico com a coluna ou com o fêmur todo azul, né, por causa de ar. Então, aí você tem que reposicionar o paciente novamente e reprogramar a varredura novamente. Aí a Débora perguntou, e as cirurgias plásticas, né, implantes de mama e glúteo? Você já pegou, Daniel, algum caso desse? De implante de mama ou glúteo na DO? De glúteo, não peguei nenhum caso. Pego bastante em ressonância. Avaliação de Sim, prótese glúteo. Nunca vi como o pessoal está botando prótese glúteo. E não só mulheres, homens também. sim. Né? Até os dois casos. Assim, eu peguei casos, por exemplo, de mulheres que colocou estética, né? Uhum. Coloquei homens, olha só que interessante. Homens que colocaram, dois senhores de idade, um porque ele removeu o lado todo, teve que fazer uma ressecção do lado glúteo direito e uma parte da coxa por causa de um tumor de partes moles, ele Uhum. teve um melanoma. E Sim. então, para não ficar ali desproporcional, Vago, então ele né? acabou Sim, preenchendo com silicone, né? sim. Só aquele lado. E no caso e teve mulheres também que peguei por questão estética e também por causa de questões tumorais, né? Por tumor Sim, de músculo. E peguei um outro sim. senhor também porque ele era tão magro, tão caquéticozinho, que ele tinha muita dor quando ele sentava, porque ele é O praticamente pele e sacro, osso. cóccix, né? Sim. Isso. Então o Aí, médico colocou, né, silicone para que ele tivesse um pouquinho mais de qualidade de vida, que ele pudesse sentar, que ele pudesse porque ele praticamente ou ele deitava ou ele ficava em pé. Né? Tu vê que sim, situação, né? Então, sim. eu peguei já na ressonância, mas na DO nunca peguei Eu paciente com também prótese nunca glútea, peguei, não. né? Exatamente. Sim. E E no cirurgias caso plásticas de mama, eu acho que de mama, não com interfere, né? certeza deveria haver, né? Com certeza deveria Sim, haver, mas nenhuma eu fiz para corpo todo. As que eu fiz foi só sim. fêmur Fêmur e coluna, e eu também. coluna, né? Então, Sim, no caso de uma prótese glútea, acredito que sim, tu teria, né, uma diferença ali de densidade na com questão certeza. da interferência no caso do fêmur, tá? Aí o Sim. que acontece? Se pegasse, né? Vou pegar da experiência prática, né? No caso de um paciente, vamos supor, o que a gente costuma fazer na rotina? Tá? Quando é coluna, não tem jeito. Coluna tem metal, a gente faz a Sim. coluna com metal, né? Se o médico aceitar fazer o detalhamento ali das linhas azuis, como a Dayana falou, e tu fazendo a exclusão daquela alta densidade e mais o fêmur, tá? Se o médico aceita Perfeito. aquela interpretação da densitometria com base nisso, ok. A maioria não aceita, a maioria pede o antebraço também como complemento. E se tu não faz o antebraço, ele vai mandar o paciente voltar para fazer o antebraço. Então a gente já cria de Exatamente. rotina, quando tem metal na Sim. coluna, já faz o antebraço. Quando o paciente não é o caso da coluna, mas tem a prótese de fêmur, então de rotina a gente costuma fazer o lado direito, né? Então coluna e fêmur, colo do fêmur direito. Se o paciente tem prótese no lado direito, então a gente faz o esquerdo. Então a gente faz Sim. lá coluna e o fêmur esquerdo. E aí Esquerdo. justifica ali por que fez o fêmur esquerdo, porque o paciente tem uma prótese, na anamnese foi identificado que ele tem uma prótese no direito. No caso desse cidadão ali, que tem a prótese glútea num lado só, né, o que eu faria se eu tivesse ali? Nunca aconteceu comigo, mas o que eu faria na prática? Eu pegaria, se ele tivesse no lado esquerdo, eu seguiria no lado direito. Se ele tivesse no lado direito, eu faria no lado esquerdo. Tá? Como eu nunca peguei, e se eu tivesse numa agenda com tempo, o que eu faria era os dois lados, para ver a diferença. Ah, com certeza. É, porque a gente Eu já tem. ia ficar para ver a diferença do Sim, eu queria resultado. também. Eu nunca peguei esse caso É, também. até porque a gente Na tem. verdade, seria legal. Né? Até Seria porque a gente legal, tem Dani, ser até comparativo, né? Sim, isso. E até porque a gente tem duas situações nessa questão das próteses, porque hoje, quando é prótese para fins estéticos, se usa muito o silicone. Mas quando é para fins de preenchimento, de alguma coisa até pós-cirúrgica, tem sim. tanto silicone como a solução salina.
entendeu? Exatamente. Então, a solução salina, eu acredito que a gente não teria diferença nenhuma, né? A gente não Sim. teria diferença nenhuma. Agora, no caso do silicone em si, aí sim, eu acredito que a gente teria, sim, alguma interferência. Mas, assim, meu, o que a Aline botou uma carinha de assustada ali? Uma carinha de... porque, Então, na verdade, ó, vai ter com certeza, como que eu posso dizer? Vai ter com certeza algum artefato na imagem, né? Principalmente porque se é uma composição salina, né? Ou é o material propriamente dito silicone, né? Hoje os silicones, pelo menos das meninas, né, do implante, é um material totalmente assim, idêntico a uma gelatina mesmo, né? E tem toda a preocupação de estética, de ficar a densidade, né, ser exatamente igual a uma mama, né? Então tem sim. toda essa questão estética envolvida. Mas se é uma composição salina, no caso para preenchimento, com certeza daria artefato na imagem, com certeza, né? Ou A de ar, gente... enfim. Eu nunca peguei, então eu faria exatamente isso. Eu faria contralateral, já ciente, porque na DO a gente tem sempre ter isso, né? A gente, se tem prótese no direito, no fêmur direito, eu já vou partir-se para o contralateral e não esquecer de colocar no questionário Isso, e também na hora observação de para o médico. e Exatamente. também na hora de que for imprimir, né, o exame, já com o gráfico também direitinho, né, o fêmur vai estar ao contrário, né, vai ser o esquerdo, não o direito também. Então tem Não, que se na própria atentar nisso também. impressão, tu tem ali como escrever observações que saem impressa, né? Isso é Sim, interessante, né? isso é interessante Botar essa demais. observação ali também que sai impressa no paciente. Sim. Ó, a Débora colocou ali, ó, que já aconteceu de fazer prótese glútea, né? Era coluna e fêmur, e aí, no caso, né, como provavelmente na prótese glútea bilateral, eles substituíram, fizeram coluna e substituíram o Braço, fêmur pelo antebraço. Ok, braço, o mesmo perfeito. padrão que tu Sim, faria, né, a substituição pelo antebraço no caso do metal. A do sim. corpo todo, né, como a gente nunca aconteceu comigo de pegar nem glúteo e também provavelmente, Mama, com né? certeza, as pacientes, alguma delas deveria ter silicone, né? Uhum. Para essas pacientes de screening, de controle, né? Sim, Mas como não foi feito o corpo todo, foi feito só coluna e fêmur, isso não mudou a nossa vida, a nossa rotina. Mas eu vou, exatamente. Débora, correr atrás Eu dessa vou procurar informação, também, sim. né? E Eu vou aí, no também. sábado, eu te respondo isso aí, eu respondo no grupo ali. Tá bem? Eu vou procurar também, viu, Daniel? E aí, qualquer coisa eu te mando também. Tem um doutor José, que é da Abraço, né? Trabalha com DEO Uhum. há muitos anos aqui em São Paulo. Eu vou perguntar para ele se quando Tá? tem, né, de mama, e aí eu te Se mando eu também. Aí tenho você pode acesso passar para a direto lá no Débora abraço, também. melhor ainda. Sim, sim. Aí eu passo para você também. Porque é uma coisa que, assim, é uma pergunta super interessante, né, da Sim, Débora, e é uma coisa, assim, que a gente nunca pegou, entendeu? Então, será que vai dar artefato? Será que vai começar a varredura de corpo inteiro de outro modo? Enfim, algum outro software, né, que vai reconhecer o material do silicone. Então, eu vou também obter essas informações, eu te passo também. tranquilo. Agradeço. Muito bem, gente. Então era justamente isso que eu queria tentar abrir de discussão, né? Como é que estava a experiência com... Uma outra coisa, não sei se tu já pegou também, Dai, que a gente vai tratar depois, numa aula posterior, mas tu já pegou na tua experiência, já pegou criança para fazer? Crianças já, com aquela síndrome de ossos de vidro, né? Sim, né? E como é que tu fez, Raro, assim, era como é que... raro, né? É É raro, que raro, né? a... Sim, é raríssimo, né? Normalmente a É criança até, é uma osteoporose idiopática, né? Vem assim, o termo exatamente, idiopático na medicina, ela é uma doença que não tem uma causa específica, ela não tem uma origem, ela não tem, né, como é que sim, eles chamam ali, uma etiologia clara, né, que é o termo que eles usam. Então, a criança, normalmente, ela vem com casos, né, sim, idiopáticos, né? sim.
Aí, claro que assim, eu lembro que no dia que veio, né, eu estava só acompanhando, aí foi feito coluna, né, e fêmur normal. Claro que o cuidado é muito maior, né? Na verdade, eu digo assim que o paciente de ossos de vidro, ele é muito sensível, muito delicado, né? Então, assim, cuidado para colocar na mesa. Então, normalmente é a mãe que colocava, né, na mesa. Aí a mãe que levantava a perninha para colocar o acessório para lombar, para fêmur, então com todo cuidado. Mas o paciente em si, né? Normalmente o paciente em si, a gente já tem aqueles cuidados, né? Pelo menos quando veio esse de ossos de vidro, foi feito só lombar, não foi feito fêmur, né? Por causa do desenvolvimento também ósseo, né? Então, Sim. com ossos de vidro demora, tem essa dificuldade, né? Como o médico fala, é o retardamento, né? Por causa dessa síndrome. Então, só foi feito a coluna lombar, não foi feito o fêmur, né? Nesse caso específico, o médico já solicitou DO de coluna lombar só, não pediu de corpo inteiro e também não pediu uma outra parte, né? Sem ser o fêmur, de repente, o antebraço dele, nesse dia foi pedido só a coluna, porque ele já estava em tratamento já também, né? Ele já vinha de uma... eu lembro que no dia o médico falou que ele já vinha de uma osteoporose secundária, né? Ele já tinha outros problemas também, a não ser, né, os ossos de vidro, né? Já tinha outra questão também envolvida. Não sei se era diabetes, alguma coisa assim. Já pequeno, né? Então, acontece. Sim. A Débora falou que também já atendeu, se Já faz fêmur de criança, né? E se nós temos como protocolo fazer coluna e corpo inteiro até 20 anos. Então, nunca, assim, normalmente de corpo inteiro, normalmente é mais para questão de atleta, né? Não para gente até uns 20 anos, né? Eu nunca, pelo menos, Lá peguei antes. onde eu trabalhei, a gente tinha de rotina, né? Sempre que era criança, fazia o corpo todo e fazia a coluna. Tá? Essa era a Bacana. rotina lá, coluna e corpo todo. E aí a gente como não envolve a avaliação da osteoporose, né? A máquina, inclusive, ela Sim, dava lá uma mensagem, olha, essa aqui é um paciente menos, tem né? mensuração, né? Uma Sim. mensuração menor, não vai mensurar a osteoporose, não vai fazer frax, não vai fazer nada, e ainda tem uma recomendação, né, que tu não use o T-score, que use o Z-score para fazer essa medida. Tanto que a própria SB10, ela não recomenda que os valores, que isso tu pode presetar na máquina, né, se tu quer que saia valores Sim, de T-score, mas ela recomenda que nem apareçam os valores de sim. T-score Ou seja, para que não preditivo, né? para que Sim, não haja uma interpretação errônea daquilo ali. Né? O laudo ele tem que ser feito, mesmo que apareça o T-score, o laudo ele tem que ser sim. feito em cima do Z-score, no caso de Z-score. pacientes com menos Sim. de 20 anos. Né? Inclusive, Aham. isso acontece às vezes quando tu está fazendo paciente de mais idade, se a máquina está toda configurada, ali, parametrizada dentro dos padrões que a gente tem ali de 2008, Sim. muitas vezes quando tu faz pacientes com menos idade, a máquina inclusive mostra que esse paciente Sim. está fora da faixa Faixa de etária, diagnóstico. né? Para mensuração, sim. Isso. Sim. Inclusive a questão do Frax também, que nós vamos falar posterior, o Frax tem softwares que calculam o Frax na própria densitometria, mas isso depende da idade do paciente. Normalmente ele atende o Frax para pacientes acima de 60 anos. Quando o paciente vem com menor idade e os médicos ainda querem pôr o Frax no laudo, aí tu tem que pegar os valores do paciente e lançar num site externo do equipamento. Tu não Para consegue poder lançar ter a isso. mensuração, né? De leitura, Isso, né? exatamente, porque senão ele fica fora, né? Sim. Muito Ah, mas bem. interessante. A Aline falou que onde trabalhamos é assim, bacana. É que assim, a densitometria é no geral, mas aí vai mudar, claro, né? Como a gente comentou do fabricante, né? E vai mudar também A rotina de do local a radiologista. local, né? Isso, exatamente. Porque onde eu fiz era raro ter criança, né? Então a Sim. gente já atendia realmente senhor e senhora de idade dentro da faixa, né? Mesmo
para a realização do exame. De corpo inteiro foi só esse caso que eu A falei. maior. E essa criança ela já acompanhava no hospital, né? Então ela já vinha de uma osteoporose secundária, né? Eu acho que ele era bem novinho, ele tinha síndrome dos ossos de vidro e acho que tinha diabetes junto. Então o médico, para não desgastar tanto, né? Aí o médico que laudava, ele sempre já pedia de coluna, né? De coluna só, né? Nem pedia de fêmur e nem de antebraço, nada. Só de coluna, porque ele já vinha já com acompanhamento, já vinha com a parte medicamentosa, já vinha mantendo a diabetes dele também. Então, aí, claro que é interessante isso, né? Mas ter a ciência que vai mudar de local a local, né? É protocolo, né? Igual de ressonância, vai mudar de local a local, né? Sim. Vai existir, mas vai mudar Tem as alguma coisa recomendações, de né? um Mas lugar a vai tudo outro. da experiência do Exatamente. médico. Exatamente. Muito bem. Quando o paciente retira útero e ovários, considera Z ou T? Não, aí é T. Paciente Sim, acima de exatamente. idade adulta, menopausa, sem menopausa, Exatamente. com ou florectomia, que é a retirada dos ovários, ou só a esterectomia parcial, é o T. Z é só para criança e menor que 20 anos ali, criança e adolescente. Exatamente. Foi bom, até deu uma discussão aí, ó. A galera pode falar Deu. também, não precisa ficar só escrevendo lá, pode abrir o microfone Exatamente. e falar. Pode abrir microfone, falar. Tá chovendo por aí, Daniel? Não, aqui a previsão, assim, o tempo deu uma enfeiada, vamos botar esse termo feio aqui no final do dia, mas eu acho que é frio, a previsão amanhã é de muito frio. Sim. Aqui em São Paulo ficou o dia nublado, aí saiu o sol mais ou menos, só para falar que saiu e agora tá chovendo. E tá bem Não, aqui até friozinho tá também. tranquilo, aqui tá 15 graus, tá? De bom tamanho. Até Tranquilo. para ficar só de camisa, ó. Tranquilo. Mas com o chimarrão tem que estar aí, senão não esquenta, não adianta. Não, mas que amanhã é para ser bem frio. Final de semana passando um frio do caramba. Até que sábado não estava tanto em Gramado, mas tinha jornada gaúcha. Mas na sexta-feira tinha um vento que estava cortando o peão no meio. Sim. Então tá, meninas. Olha, ó, qual que é o teu equipamento, Dai? O meu lá era o Dexa mesmo. Tá, mas era um GE ou o Logic, tu lembra? Era o GE. 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 Tu sabe que o Logic eu trabalhei, mas muito pouco, assim, acho que eu fiz o quê? Cobria buraco na agenda, né? O que eu fazia agenda mesmo era um Prodigy da GE. Né? Só que eu tive a experiência, eu trabalhei num antigão, que não era nem antes da GE comprar a Lunar, que era aquela parceria, né? Que era só Lunar. E aquilo era agenda de hora em hora, porque tu ficava com o paciente 40 minutos ali dentro da sala.